Amém. Aleluia. Glória a Deus. Podemos sentar, queridos? Agora o Elias vai, por favor. Aleluia. Deus é bom, né? Rapaz, eu conheço o pai dele. O pai dele, estava falando com ele ontem. O pai dele vem aqui na nossa igreja há muitos anos, assim quando nós estava começando. E agora vem o filho ministrar, né? E o glória! Isso é muito bom, né? Fica à vontade, querido. Faça o que Deus colocou no teu coração. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. De fato, estou animado para o que Deus vai fazer nessa noite. Amém? Amém. Você está animado aí junto comigo? Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Amados, antes de nós iniciarmos, eu queria fazer uma oração. Se você puder curvar sua cabeça aí no seu lugar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo, por essa palavra. Obrigado pela disponibilidade do teu coração, Pai, de ministrar ao nosso coração. Pai, que nenhuma distração e nenhuma palavra possa roubar a tua mensagem de cair no nosso coração, Pai. Obrigado porque nós somos uma boa terra e essa terra vai receber a semente da palavra nessa noite e essa semente vai germinar e produzir frutos, Pai. Frutos que vão nos levar até a eternidade. Eu te agradeço em nome de Jesus pela liberdade do teu Espírito de fluir em nós e através de nós, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, amém, amém. Amém. Aleluia. Amados, nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre a presença do Senhor, amém? Você ama a presença de Deus? Amém. Eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios, capítulo 3. Se o irmão estiver aí, não são, fica à vontade. 2 Coríntios 3, versículo 8. Aleluia. A palavra vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Amados, nós precisamos deixar cair no nosso coração, de fato, entender que a igreja é um lugar de entrega. Amém? Igreja é um lugar onde nós viemos, nós estamos nesse ambiente, nós nos encontramos em um ambiente como esse, essencialmente para nos entregarmos ao Senhor. Eu sei que, obviamente, igreja é um lugar de refrigério, igreja é um lugar de consolo, igreja é um lugar de fortalecimento, onde nós podemos chegar aqui abatidos e sair animados em nosso coração, sair avivados em nosso coração. Então eu sei que muitas vezes a igreja ela vai ser um ponto de refrigério para muitas coisas que estamos vivendo, enfrentando, passando em determinados cenários e situações na nossa vida. Mas essencialmente a igreja é um lugar de entrega. Igreja é um lugar onde eu venho entregar algo ao Senhor. A Bíblia vai falar sobre o meu culto racional, a Bíblia vai falar sobre a minha entrega, a minha devoção, o meu sacrifício ao Senhor. Então, igreja, amados, precisa ser um lugar de entrega. Igreja precisa ser um lugar de onde você sai da sua casa, do seu lugar, e você vem para esse lugar entregar algo genuíno ao Senhor. Algo que pode ser aperfeiçoado por Deus. Igreja, amados, é um lugar onde nós podemos trazer os nossos defeitos e imperfeições e entregar isso aos pés de Jesus Cristo, para que Ele possa nos aperfeiçoar naquilo que não temos capacidade. Eu e você precisamos de fato deixar cair no nosso coração que a igreja e esse lugar de entrega é onde nós podemos, sem restrição nenhuma, entregar as nossas dificuldades. E talvez você esteja pensando, pastor, mas eu não tenho dificuldade. Deixa eu te dizer que você tem. E que reconhecer que precisamos de ajuda nessas dificuldades é onde está o início dos melhores dias da nossa vida. Não existe mudança em nenhuma área da nossa vida se não partir do princípio do arrependimento. E arrependimento é mudança de direção. Arrependimento é quando eu reconheço que eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Você que já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o fato de Jesus ter entrado em teu coração partiu do princípio de você entender que sem Cristo nada valeria a pena.
E você entendeu que você precisava de Cristo no seu coração. E agora Cristo, ele vem habitar em você. E a Bíblia vai falar que o primeiro fruto é o fruto de justiça, que é o fruto de arrependimento. Que de fato eu gosto quando o apóstolo Bud, ele ministrava sobre isso. E ele dizia: amados, arrependimento nada mais é do que mudança de direção. Você estava indo para esse caminho, você encontra Jesus e agora você entende que você precisa mudar a sua rota. Agora eu não ando mais para lá, eu ando para esse lado de cá. Então, amados, entender que esse ambiente onde a presença de Deus é disponível, entenda por que Deus é tão desejoso e Ele se importa tanto com a nossa vida, e Ele se importa tanto que estejamos participando de uma congregação e que estejamos em ambientes como esse, porque, amados, existem unções e existem presenças que estão disponíveis em coletividade, em um ambiente de coletividade, aonde coisas são de fato liberadas ao nosso espírito, a respeito de coisas que talvez você ainda não saiba sobre você. Eu gosto de dizer que quando nós entendemos que nós temos coisas e imperfeições e dificuldades que não sabemos que temos ainda, e é por isso que nós precisamos do corpo, porque o corpo vai nos mostrar isso. Você está comigo? Eu vou confessar um pecado para você da minha infância. E eu sei que você nunca cometeu esse pecado na sua infância. Mas quando eu era mais novo e eu estava na escola, eu gostava de fazer uma brincadeira. Na verdade, os meus amigos nós fazíamos. Às vezes eu sofria isso, às vezes nós fazíamos com os outros. Provavelmente você já fez isso, mas não se entregue, tá bom? Fique em paz aí, não se condene. Mas nós tínhamos uma brincadeira que nós escrevíamos algo no papel, colocávamos um durex e chegávamos num amigo que nós gostávamos muito e dizia: cara, eu te amo demais, cara. Você é meu parceiro. E nessa oportunidade nós colávamos aquele papel nas costas dele. E naquele papel estava escrito alguma brincadeira, algo para com que os outros estivessem zoando ou brincando com ele durante aquele período. E às vezes nós colocávamos me chute, às vezes nós colocávamos me belisque. Isso não é ideia para os adolescentes, tá? E nós colocávamos algumas coisas assim. Era engraçado, porque como eu falei, já aconteceu comigo ou com amigos. E aí do nada ele estava lá tranquilo, alguém chegava e dava um beliscão nele, e ele: mas por que está todo mundo me beliscando? Eu não estou entendendo. E ele passava por diversas coisas durante o dia sem entender nada. Você está comigo? Até que chegava alguém de bom coração e decidia vir até ele e somente fazer o ato de pegar aquele papel que foi colado e mostrar para ele. Agora, quando ele vê aquele papel, o sentimento dele é de revelação. Agora tudo faz sentido. Agora está explicado por que eu passei por tudo isso, eu enfrentei tudo isso. E agora ele sabe que pelo fato da revelação ter chegado no coração dele, ele não vai mais precisar passar por aquilo. Eu quero te dar esse exemplo só para contextualizar você de algumas coisas a respeito disso. É porque existem coisas que nós carregamos que nós não sabemos que carregamos. Existem coisas que fazemos que nós não percebemos que estamos fazendo. E aí nós precisamos que alguém de fora venha, arranque aquilo das nossas costas e diga: ei, o peso que estava te colocando para baixo está aqui, ó. E agora a revelação cai no seu coração e você fala: uau, então é por causa disso que eu estava enfrentando essas coisas. É por causa disso que eu estava passando por essas coisas. Mas agora a revelação veio diante dos meus olhos. Ou seja, uma vez que a revelação vem, a liberdade vem também. E agora eu posso entender e dizer: uau, eu não estou mais preso nisso. Isso foi arrancado da minha vida. Isso agora não me pertence mais. E agora eu posso viver sem o jugo e sem o peso disso sobre mim. Amados, o que faz isso muitas vezes na nossa vida é a presença do Senhor. Muitas vezes nós estamos enfrentando problemas e dificuldades na nossa vida que nós não sabemos o porquê, nós não conseguimos encontrar a origem daquilo. Nós estamos nos questionando e dizendo: pai, mas eu estou fazendo tudo certo, eu estou congregando, eu estou dizimando, eu não tenho rancor contra ninguém, eu não estou entendendo por que isso está me afligindo.
Eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso, por que a minha família está passando por isso, e nós estamos questionando, mas não estamos conseguindo enxergar o que de fato está acontecendo. E aí, quando nós estamos em um ambiente como esse, em uma presença como essa, e quando nós nos entregamos de fato àquilo que Deus está para ministrar em nosso coração, nós de fato podemos perceber o nosso melhor amigo, que é o Espírito Santo, amados, trazer a revelação ao nosso coração a respeito daquilo que nós estamos vivendo. E quando aquela revelação é arrancada e é trazida à tona diante dos nossos olhos, agora nós podemos entender: uau, agora obrigado, Pai, porque eu já sei o que eu preciso fazer. Agora eu sei o que eu preciso confessar, como eu devo me posicionar. Porque às vezes, amados, nós nem sabemos o que orar. Às vezes nós nem sabemos o que confessar, porque não sabemos o que está acontecendo. Mas o Espírito de Deus vem em um ambiente como esse, amados, e deixa bem claro tudo o que precisamos fazer. E agora nós sabemos o que devemos fazer, e podemos orar com assertividade e clamar ao Senhor e dizer: Pai, obrigado, porque aquilo que estava oculto, agora o Teu Espírito revelou ao meu coração, e eu não vou andar mais perdido, nem perder tempo com o que Satanás está querendo fazer na minha vida. Muito pelo contrário, agora eu vou me posicionar naquilo que o Senhor tem para a minha vida, e eu vou andar em retidão com a Tua palavra, em integridade com a Tua palavra. E amados, eu quero te dizer uma coisa: andar em retidão, integridade com a palavra vai produzir em você muitos frutos. Então nós sabemos que existem duas fases da presença. Nós sabemos que existe a presença revelada, existe também a presença não revelada. Kenneth Hagin, ele vai falar sobre o Espírito de Deus dentro do homem e o Espírito de Deus sobre o homem, que são duas fases diferentes, onde nós podemos perceber de fato a presença revelada como a Shekinah de Deus, o poder de Deus, o dunamis de Deus, aquilo que é evidenciado. Então, em momentos como esse, eu tenho certeza que você já teve essa experiência de estar em um culto, de estar em um encontro, em um evento, onde a presença de Deus é palpável naquele lugar, e você percebe mesmo, e você não consegue se conter, você começa a chorar, você tem vontade de pular, você tem vontade de dançar, a unção vem sobre você, o teu corpo não aguenta, e você o teu corpo começa a evidenciar algo que está sendo ministrado no seu espírito. E naquele ambiente nós podemos perceber libertação, nós podemos perceber pessoas que estavam presas no vício de droga, elas sendo libertadas daquele vício. Nós podemos perceber pessoas reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da vida delas, e tendo agora a eternidade delas do lado do Senhor. Nós podemos perceber pessoas em ambientes como esse sendo curados de enfermidades, amados. Então esse ambiente da presença palpável, ele é maravilhoso. E eu e você devemos desejar isso. Sabia que às vezes nós não experimentamos muitas coisas em Deus porque não temos expectativa, porque não temos desejo? E deixa eu falar uma coisa para você: igreja não é clube social. Igreja não é um lugar para ouvir palestra motivacional. Igreja precisa ter o mover do Espírito. Igreja precisa ser um organismo vivo, onde Deus se move da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. E você precisa entender que quando você sai da sua casa para vir para esse lugar, você não está vindo para um encontro social, mas você está vindo entregar a sua vida, a sua devoção, o seu sacrifício ao Espírito Santo de Deus, e esperando receber dele a Shekinah, o poder, a glória, a virtude, o dunamis de Deus sobre você. Nós não podemos vir para aqui achando que nós vamos vir aqui somente ouvir uma palavra e voltar para a nossa casa. Não, amados, nós temos que vir para cá com a expectativa de ter um encontro genuíno com a presença de Deus. Mas muitas vezes o diabo tem tirado esse desejo do nosso coração. Qual foi a última vez que você saiu de casa desejoso, orando: Pai, obrigado, porque nesse culto, nessa noite, eu vou ter uma experiência sobrenatural com o Teu Espírito. Talvez você tenha vindo hoje só por vir. Não, é mais um culto, eu vou porque eu gosto do louvor, porque eu gosto daquele ambiente. Não, amados, não é somente isso. A tua vida não se resume a só gostar de uma boa música. A tua vida não se resume a só gostar desse ambiente.
a tua vida nesse tempo, esse tempo de ajuntamento espiritual, onde a igreja se reúne para congregar, do qual é bíblico. Por isso que Deus diz: congregai-vos, e não deixe de congregar como é costume de alguns, mas permaneça congregando, porque Deus sabe que existe uma presença e uma unção disponível nesse ambiente, que se você abre o teu coração para receber essa presença, ela vai acompanhar você até a sua casa, ela vai acompanhar você até o seu trabalho, ela vai acompanhar você nas reuniões familiares, amados, e ambientes turbulentos que você está enfrentando lá fora, eles vão ter que se curvar ao ambiente da presença que você tem recebido aqui nesses dias. Oh meu Deus, você está aqui comigo? Então nós precisamos gerar expectativa em nosso coração. Talvez você veio aqui nessa noite sem expectativa nenhuma, sem desejo nenhum, sem uma ansiedade de forma positiva no seu coração a respeito daquilo que Deus ia fazer. E deixa eu dizer, ainda há tempo de você colocar expectativa no teu coração. Não, vou falar de novo, ainda há tempo de você colocar expectativa no seu coração. Eu não sei qual a expectativa do que você veio aqui, não em mim, amados, não no louvor, não em nada, mas em Deus. Porque Ele é o dono desse culto, Ele é o Senhor desse culto. Ele preparou esse tempo para encontrar você na sua dificuldade, para encontrar você na sua fé, amados, e operar de maneira sobrenatural em você e através de você. Então nós temos que aumentar no nosso coração a expectativa a respeito daquilo que Deus vai fazer. Parece que nós paramos de crer que o sobrenatural existe. Parece que nós paramos de crer que Deus continua curando pessoas. Parece que nós paramos de crer no batismo no Espírito Santo. Parece que nós paramos de crer no poder da oração em outras línguas. Parece que nós ficamos céticos em relação ao mover do Espírito. Ei, mas enquanto eu e você estivermos aqui nessa terra, enquanto eu e você estivermos no mesmo lugar, amados, nós seremos aqueles provocadores da unção. Ei, tem alguém aqui? Você está aqui comigo? Nós seremos aqueles provocadores da unção, amados. Talvez o mundo não queira nos ver orando em outras línguas, mas nós continuaremos orando em outras línguas. Talvez o mundo esteja dizendo que isso que nós estamos fazendo aqui não tem o porquê, não tem razão, mas nós continuaremos nos movendo no Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que o mover do Espírito vai ser um sinal. Não. Vai ser um sinal para aqueles que ainda não creem. Eu não creio em Deus, mas quando entrar pelaquela porta e ver o que Deus está fazendo na sua vida, ela vai dizer: não tem como Deus não existir. Olha o que Deus está fazendo naquela pessoa. Olha a transformação que Deus está fazendo naquela família. Mas a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo que nos últimos dias a igreja vai tomar forma de piedade. A igreja vai querer se parecer com o mundo. A igreja vai ter vergonha das suas essências para querer agradar o mundo. E a instrução de Deus é: não tome forma de piedade. Não tente agradar o mundo. Não tente se encaixar no mundo. Continue fazendo o que eu coloquei no seu coração. Continue executando o que eu coloquei no seu coração. Eles podem te chamar de doido, eles podem te chamar de sem noção, mas se ser chamado de doido e ser sem noção significa ser cheio do Espírito Santo, amado, eu aceito esse título. Eu aceito com muito prazer esse título. E nós precisamos desejar, amados, desejar a unção, porque Deus vai responder à tua expectativa. Aonde há expectativa, há a porção de Deus liberada para aqueles que têm expectativa. Então, a presença de Deus, essa Shekinah de Deus é algo maravilhoso, é algo poderoso. Mas você precisa entender que Deus, Ele é tão bom e Ele é tão real na nossa vida, que mesmo que você saia daqui e aqui dentro você perceba a unção, e você dance, chore e tenha louvor para você levantar as suas mãos e perceber a presença de Deus, mas tenha tanta certeza que Deus está com você quando você sair dessa porta e você não estiver se arrepiando, e você não estiver chorando, e não tiver um louvor para cantar,
e não tiver uma banda para tocar, e não tiver um pregador para ficar gritando no seu ouvido, mas quando você sair daqui, amados, você terá a mesma consciência que o mesmo Deus e a mesma presença que está aqui dentro, essa mesma Shekinah que é palpável, você consegue perceber ela, mas mesmo quando ela não for palpável, quando você estiver na sua casa, Deus também está com você lá. A presença de Deus também vai com você no seu trabalho. Quando você entrar no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, você achar que Deus não está com você, lembre-se, mesmo que você não esteja se arrepiando, a presença de Deus está com você naquele ambiente. A glória de Deus está com você naquele ambiente, se manifestando de forma diferente, se manifestando de maneira diferente. Talvez você não tenha que orar em línguas como você ora aqui na igreja, com intensidade que você ora, mas estar cheio do Espírito vai fazer com que você tome as decisões certas, vai fazer com que você contorne situações de dificuldade. Vai ser liberada uma sabedoria sobre você, para que você consiga perceber coisas que você não está percebendo. E aí você está passando por um momento de dificuldade na sua faculdade, no seu trabalho, você não sabe o que está acontecendo, mas por estar cheio do Espírito e entender que carrega a presença de Deus, quando você entra naquele ambiente, o ambiente é transformado, e aonde havia discórdia, a paz começa a reinar naquele ambiente, e as pessoas começam a dizer: meu Deus, eu não aguento mais viver essa vida de iniquidade, eu preciso do Senhor Jesus Cristo na minha vida. E elas vão começar a chegar em você e dizer: ei rapaz, desde quando você entrou nessa sala, uma presença e um ambiente foi transformado aqui. O que é que está acontecendo com você? Amados, irmão Rega, ele conta uma história de que ele tinha muitos problemas familiares. Ele tinha muitos problemas com seus irmãos. Havia muitos problemas familiares dentro da família mesmo, muita discórdia, muita divisão. E aqueles problemas perduravam durante anos. E ele estava na casa dele, ele recebeu uma ligação de um dos seus irmãos, pedindo para que ele fosse até a casa de um dos seus, na casa dele, na verdade, que estavam todos os irmãos lá. E ele recebeu a notícia: olha, tá quebrando barraca aqui. O negócio não tá bonito aqui não, tá uma confusão atrás de outra. Os nossos irmãos não param de brigar, eu preciso que você venha para cá. E ele conta, amados, que ele entra no carro e o tempo até a casa do irmão dele era 40 minutos. E ele fez uma oração, ele falou: pai, eu já conversei várias vezes com os meus irmãos, nós já tivemos muitas reuniões de família, e nenhuma dessas conversas surtiram resultado. Nenhuma delas produziram efeito. Eu não sei o que fazer. Eu vou chegar naquele ambiente e eu não sei o que fazer. E eu preciso que o Senhor me instrua a respeito do que eu devo fazer. E ele conta que Deus falou para ele: eu quero que desse momento até lá você vá orando em outras línguas. E ele 40 minutos dirigindo o carro, orando em outras línguas. Sem saber o que fazer, queridos, sem saber o que falar, sem saber como proceder. Quando ele chega na porta da casa do irmão dele, Deus fala para ele: você vai sentar e não vai falar nada. E ele conta que ele entra na casa, ele abre a porta, e os irmãos estão quase se batendo, uma gritaria, uma confusão. E ele simplesmente senta no sofá, coloca a mão no bolso, fecha os olhos, e como se ele estivesse tapando os ouvidos para aquela confusão. E ele somente fica ali. E ele conta que 5 minutos depois, a irmã dele olha para ele, fala: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Daqui a pouco outro irmão para de gritar: o que está acontecendo aqui? Daqui a pouco aquela gritaria, aquela confusão cessa. O temor começa a cair no coração deles. E eles olham para ele e falam: o que é que você fez? Amados, ele não precisou abrir a boca para falar nada.
Ele só precisou se encher do Espírito e estar no ambiente da presença, receber a presença em seu espírito. E quando ele entrasse naquele ambiente de dificuldade, naquele ambiente de turbulência, naquele ambiente de problema, a presença que estava dentro dele começasse a ecoar e sair de dentro dele e tomar conta daquele ambiente. E aonde havia trevas, agora a luz começou a pairar. Aonde havia guerra, a paz começou a se estabelecer naquele lugar. E agora todo problema foi resolvido. Será que se eu e você aprendermos que andar cheio do Espírito vai resolver muito problema na nossa vida? Será que se eu e você deixarmos cair no nosso coração que andar, ser um homem e uma mulher cheio do Espírito vai fazer com que muitos problemas da nossa vida sejam resolvidos? Você sabe muito bem disso, amados. Você sabe muito bem disso. Você sabe que você é uma pessoa quando você está orando em línguas, e quando você não ora, você é outra. Você sabe que quando você tem uma semana top, afiada com Deus aí, devocional bem feito, uma vida de oração, uma vida de consagração ao Senhor, você chega na igreja, o irmão pisa no seu pé, você até responde de um jeito. Você ora por ele, você faz alguma coisa, a sua reação é uma. Agora, quando você passa aquela semana onde você não tem relacionamento com Deus, você só está apegado com os seus problemas, você só está buscando seus próprios interesses, você está distante da presença do Senhor. Você vem na igreja, o mesmo irmão pisa no teu pé da mesma forma, agora a reação é totalmente diferente. Agora você é outra pessoa. Eu estou dando exemplo daqui para não dizer o de casa, para não dizer o do trabalho, para não dizer a forma como você trata o seu marido ou a sua esposa, a forma como você, jovem, adolescente, trata os seus pais. Mas você sabe que quando você entra na presença, você se transforma em outra pessoa. Você é muito mais paciente, você é muito mais amoroso, você é muito mais cheio de virtude em você. Você é muito mais assertivo naquilo que você faz. Então por que não viver nessa presença? Então por que só pisar um pouquinho, desfrutar um pouquinho e sair dela? Não, amados, que tal viver nessa presença todos os dias? Não só desfrutar de 1h30 de presença, mas levar essa presença para a sua casa. Eu vi uma trend esses dias no Instagram, achei engraçado. Que estava lá o marido sentado no sofá da sala. Aí ele esqueceu alguma coisa lá. A esposa já vem gritando com ele. Quando ele escuta o primeiro grito, ele se ajoelha e começa: Pai, obrigado pela minha esposa. Obrigado, Senhor, pela minha esposa, porque ela é maravilhosa, ela é calma, ela é paciente. Aí ela fica só olhando. Ela fala: deixa ela aí, eu vou me embora. Eu sei que é uma trend, é uma brincadeira, mas isso é verdade. Manter um ambiente de adoração e devoção na nossa casa vai trazer paz para o nosso lar, vai trazer alegria para o nosso lar, vai trazer renovo para o nosso lar. O que é que nós devemos então fazer? Entender que a presença está disponível, amados. A presença de Deus está disponível para a nossa vida. Mas nós precisamos entender que é só na presença que nós alcançamos a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida. Quando nós estamos na presença, amados, verdades são comunicadas ao nosso coração, que depois não tem como o diabo roubar isso. Nós ouvimos coisas na presença, nós temos experiências na presença, que o diabo não tem como roubar isso de nós. Eu lembro de experiências que eu tive em ambientes como esse, que, amados, o diabo pode falar o que for, o diabo pode tentar pressionar a minha vida da forma que ele quiser, não tem como ele roubar o que eu experimentei naquele dia. Eu já estive em ambientes como esse, em cultos como esse, onde eu estava sentado ouvindo a ministração,
E do nada eu começo a ouvir trombetas e um som muito bonito. E havia uma presença tão grande ali, estava um mover do Espírito tão grande. E amados, era um som tão bonito, era uma nota tão bonita, tão excelente, que eu comecei a procurar quem que estava tocando aquela nota. Eu comecei a procurar, mas não tinha instrumento de sopro na igreja. E eu comecei a olhar aquilo e eu percebi Deus falando no meu coração: ei, não são homens que estão tocando, existem anjos nesse lugar. Amados, quando essa revelação caiu no meu coração, eu comecei a chorar e a me prostrar naquela presença. E amados, aquele culto foi tão poderoso. E eu lembro de no final chegar no meu pai e dizer: pai, o senhor ouviu aqueles anjos? Ele disse: sim, meu filho, eu ouvi anjos tocando naquele ambiente. Talvez você não creia nisso não, e está tudo bem. Mas quem crê vai experimentar sobrenaturais. Porque a Shekinah e a glória de Deus está disponível para a sua igreja. E aqueles que desejam e creem e estão ansiosos por viver experiências como essa, amados, nesses dias Deus vai liberar uma unção e uma porção tão grande sobre a sua igreja. E nós vamos ter experiências sobrenaturais. Eu lembro, amados, de o culto terminar e eu ficar 2 horas sentado na cadeira chorando, sem conseguir me levantar por causa da presença. Eu já vi culto que era para levar 1 hora, levar 4, 5 horas, por causa da presença. E ninguém queria sair daquele ambiente, ninguém queria sair daquele lugar. Porque deixa eu falar uma coisa para você: não existe nenhum lugar nesse mundo que se compare ao lugar da presença. E perceber a presença de Deus, onde coisas são ministradas ao nosso coração. Ei, só na palavra de Deus, amado, existem mais de 8.300 promessas para que eu e você possamos viver. Talvez você esteja dizendo: mas ninguém nunca me deu uma palavra profética. Ei, está escrito na Bíblia muitas promessas, na verdade mais de 8.300, para que eu e você possamos viver, amados. Mas nós temos que sair do natural. Às vezes nós estamos muito apegados no natural. Nós estamos tão apegados no natural que estamos esquecendo que somos seres espirituais. Você não é isso aí não, ó. Com todo respeito, você não é essa carcaça não. Quem você é está aqui, é o seu espírito. A Bíblia vai dizer em Gênesis 1:26, Deus vai dizer: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Bíblia vai dizer que Deus é espírito. Se Deus é espírito, quando Ele nos forma seres espirituais. E muitas vezes nós estamos mais valorizando aquilo que é carnal, aquilo que é corruptível, e não estamos valorizando aquilo que é incorruptível e aquilo que é eterno. Nós alimentamos o nosso corpo, a nossa carne, mas não alimentamos o nosso espírito. Nós geramos expectativa em uma promoção no trabalho, nós geramos expectativa em uma viagem de férias, nós geramos expectativa em relacionamentos, nós geramos expectativas em pessoas, mas não conseguimos mais gerar expectativa no mover de Deus. Mas eu creio que Deus está nos despertando nessa noite, e o nosso coração está sendo colocado de volta no lugar certo, e a nossa expectativa está sendo colocada de volta no lugar certo, amados. E eu tenho certeza, e eu sei disso, que Deus responde nossas expectativas. Ambientes onde nós percebemos a atuação do Espírito, trazendo consolo, trazendo libertação na vida de pessoas. Existem prisões que só são liberadas em ambientes onde a presença está. Existem porções de Deus que só são liberadas em ambiente de presença. Ele vai dizer: olha, as águas estão dando nos seus joelhos. Vai um pouquinho mais fundo.
Agora as águas estão na sua cintura. Vai um pouquinho mais fundo. Agora as águas estão nos seus peitos. Vai um pouquinho mais fundo. Agora elas cobrem os seus ombros. Vai um pouquinho mais fundo. Agora você está imergido na presença. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando você está lá no mar e você vai entrando e você percebe tudo, você consegue ver tudo, e quanto mais fundo você vai, mais distante a areia fica. Mais distante aquelas informações ficam de você. Aqui você está ouvindo o tempo todo, olha, picolé, 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 e você vai andando e aquela voz vai sumindo. Aquela voz vai sumindo, aquele som vai sumindo, aquela música vai sumindo. E você vai vindo para cá, e quanto mais você vem, menos vozes você ouve. E quanto mais fundo você vai, menos você ouve. Quanto mais fundo você vai, menos você vê. Aquelas coisas não te distraem mais. Aquelas coisas não te atraem mais. Aquelas coisas não têm mais sentido para você. Porque agora você está vendo uma beleza diferente. Mas aí tem uma experiência maior, queridos. Porque mesmo que você esteja ouvindo pouco, você ainda escuta. Mas quando você mergulha e você entra por completo por debaixo da água, agora você não consegue ouvir mais nada. Os seus ouvidos estão tampados para aquelas informações. Agora você só consegue ouvir o que vem de dentro. Agora a única voz é a voz que vem de dentro. É por isso que Deus está nos chamando para mais fundo, para que você pare de ouvir as muitas vozes, para que você pare de se distrair com as tantas informações que o diabo tem tentado trazer para a sua vida. E Deus está nos chamando, ei, vem mais fundo. Ei, vem um pouquinho mais para o lugar da presença. Sai um pouquinho do raso, começa a vir mais para o fundo. Começa a vir mais para o fundo, começa a vir mais para o fundo. E quanto mais você vem, menos você escuta de lá, e mais você escuta da presença, e mais você escuta do trono da graça de Deus. Agora você começa a ouvir mais Deus do que os seus problemas. Agora você escuta mais Deus do que as pessoas. Agora você escuta mais Deus do que o seu bolso, do que aquela enfermidade, do que um diagnóstico. Agora essas vozes não têm mais poder sobre você. Mas eu e você precisamos nos aproximar da presença. Eu e você precisamos entrar na presença. Deixar de ser religioso e entrar na presença. Não, mas será que Deus quer? Sim! Deus quer sim! Na verdade, Deus não quer nem que você saia da presença. Deus quer que você esteja na presença o tempo todo. Abra comigo, por favor, Hebreus. Hebreus capítulo 10, verso 19. Hebreus capítulo 10, verso 19. Ele vai dizer assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amados, uma coisa que me chama a atenção é que no verso 19 ele vai dizer assim, olha, tende, pois, irmãos, intrepidez. Em outras versões vai dizer ousadia. Em outras versões vai dizer coragem. Então a palavra está dizendo, tendo, pois, irmãos, coragem, ousadia, intrepidez para entrar na presença. No versículo 22 ele vai dizer, aproximemo-nos com sincero coração. Às vezes nós estamos orando,
Oh Pai, vem com a tua presença. E Deus está dizendo: ei, aproxime-se. Aproxime-se com sincero coração. É igual Moisés, está lá Moisés no deserto lá, Moisés passeando, fazendo o que era costume dele no campo. E aí do nada Moisés está passando, ele olha e tem uma sarça pegando fogo. Só que a sarça pegar fogo é normal. Diga comigo, é normal. Não é anormal uma sarça pegar fogo. O detalhe está, a sarça pegava fogo, mas ela não se consumia. E Moisés estava no seu dia comum, fazendo o que ele fazia sempre, cuidando de ovelhas, fazendo o seu trabalho. E estava lá Moisés, e mais um dia rotineiro, mais um dia comum. E do nada ele olha para uma sarça pegando fogo e não se consumindo. A Bíblia diz que Moisés volta os seus olhos. Venha comigo, por favor, entre comigo na história. Moisés está em um dia comum, está passando, percebe uma sarça pegando fogo, e essa sarça não se consome. Moisés tendo responsabilidades, a Bíblia diz que Moisés volta os olhos. Quando Moisés volta os olhos para ver o que estava acontecendo, a Bíblia diz que Moisés se aproxima da sarça. Quando Moisés se aproxima da sarça, Deus fala com Moisés. Quando Deus fala com Moisés, Deus fala: Moisés, tira as suas sandálias, porque o lugar que você vai entrar é santo. Mas preste atenção, amados, porque tem muita coisa aqui. Primeira coisa, se Moisés não tivesse voltado os olhos, Deus não teria falado com ele. Porque Deus não fala com Moisés até com que Moisés volte os olhos e se aproxime da sarça. Você está comigo aqui ainda? Porque eu estou falando de Moisés. A sarça pegar fogo e não se consumindo é Deus chamando a atenção de Moisés. Era Deus querendo falar com Moisés e chamando a atenção de Moisés. Deus queria ver onde é que estava o coração de Moisés. Moisés tinha responsabilidades. Moisés estava trabalhando. Mas Moisés entendeu: rapaz, esse trabalho não é mais importante do que isso aqui. Tem alguma coisa diferente aqui, porque essa sarça está pegando fogo e ela não se consome. Gera uma curiosidade em Moisés, um desejo. O desejo de saber o que é que está acontecendo. Até então Moisés nem sabia que era Deus. Mas gera um desejo: ei, o que está acontecendo aqui? Quando Moisés se aproxima, duas ações: parar, 3. Primeiro ele para, segundo ele volta os olhos, terceiro ele se aproxima. Não faz sentido se aproximar de algo pegando fogo. Se a gente vê alguma coisa pegando fogo, a gente vai para longe. A gente corre. Moisés se aproxima. Quando Moisés se aproxima, Deus fala com ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está esperando você perceber os sinais. E não somente perceber os sinais, mas largar tudo que você está fazendo para dar prioridade ao que Deus está mostrando para você. E quando você voltar os seus olhos para aquilo que Deus está fazendo, e você se atentar e se aproximar daquilo que Deus está fazendo, uma voz de autoridade de Deus vai partir para o teu coração. E aí Deus vai te dar uma voz de comando: ei, deixa as tuas sandálias para trás e entra no novo de Deus. Entra em uma nova estação, entra em uma nova etapa, entra em um novo tempo. E nesse novo tempo, amados, agora aquilo que você estava fazendo, aquilo que você estava empenhado, não faz tanto sentido, porque há esse novo de Deus e essa nova unção, essa nova porção de Deus, essa nova estação de Deus, ela traz muito mais benefício para você do que aquilo que você estava empenhado.
caminhado. Ei, eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Deus está chamando a sua atenção nesses dias. Existe algo que Deus está apontando para você e dizendo: ei, não trate como normal aquilo que é sobrenatural, não trate como comum aquilo que eu tenho chamado a sua atenção. Largue tudo que você está fazendo, volte os seus olhos para mim. Ei, xarabanadarabassatarabanadarabass. Se aproxime da presença. E quando você se aproximar da presença, o comando vai vir ao seu coração. Aí tudo vai fazer sentido. É o que ele está dizendo em Hebreus. Aproximemo-nos. Esse se aproximar de você vai exigir alguma coisa. Vai exigir uma oração que você não faz há muito tempo. Vai exigir uma intensidade. Vai exigir uma devoção. Vai exigir uma entrega de você. Ah, mas é porque eu não quero. Então você não tem como acessar. Então eu e você não podemos dizer que é Deus que não quer. Não tem a ver com Ele. Ele já fez a parte dele. A presença dele está disponível para cada um aqui dentro desse lugar. Ouça minha voz, cada pessoa que está aqui, a presença de Deus está disponível para você. Tenha tido você muitas experiências com Deus ou não, a presença de Deus está disponível para que você tenha uma experiência extraordinária ainda nessa noite. Mas ela vai exigir de você atenção. Ela vai exigir de você o desejo genuíno. Eu quero saber o que é que Deus está falando. E ela vai exigir de você o tirar as sandálias. O que é o tirar as sandálias? Deixe alguma coisa para trás. Aí ainda em Hebreus, volte alguns capítulos, vai em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Nós precisamos nos agarrar em quem nós somos em Deus com ousadia, para entrar nessa presença, para se manter nessa presença. A palavra vai dizer: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Volta comigo no verso 1, porque a palavra vai dizer: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Diga comigo, firmeza. É isso que Deus espera de mim e de você. Se apegar com a palavra com firmeza. Eu creio que eu creio no que está escrito, no que Deus falou. Eu agarro essa verdade. E não ficar com leveza. Não, é meu. Eu creio nisso. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu posso o que Deus diz que eu posso. E eu vou fazer o que Deus diz que eu vou fazer. Qualquer coisa que venha contrária disso não é uma verdade, porque eu me agarrei com essa verdade. Eu me agarrei com essa palavra com firmeza. Só que uma coisa que me chama a atenção, tá? Põe na tela o versículo para mim, por favor. Porque ele vai dizer assim, ó: apeguemos com mais firmeza as verdades que já foram ouvidas. Sabe qual é o nosso mal? O nosso não, porque eu creio que você não está nisso não. Mas sabe qual é o mal da igreja hoje em dia? Muitas vezes é porque a gente sempre quer algo novo. A gente sempre quer uma palavra nova. A gente sempre quer uma música nova. A gente sempre quer uma nova estação. A gente sempre quer uma nova direção. A gente sempre quer uma nova palavra profética. E Deus está dizendo: olha, se apegue com aquilo que você já ouviu.
Ou seja, pare de ficar procurando coisa nova e viva aquilo que já foi liberado sobre a sua vida. Se você ainda não tem vivido o que Deus já liberou, Deus não precisa liberar algo novo, porque aquilo que Ele liberou, Ele quer que você viva primeiro. Quando você estiver vivendo aquilo que já foi profetizado por Deus para a sua vida, aí sim você está pronto para o novo de Deus. Enquanto você não viveu ainda, se apegue com firmeza àquilo que já foi liberado. Ah, mas é porque eu quero algo novo. Mas você está vivendo o que já foi liberado por Deus? Não estou vivendo ainda. Então calma. Cada estação tem a sua vestimenta, querido. Cada estação tem o seu tempo. Cada estação promove experiências diferentes. Não faz sentido nós irmos para a praia no inverno. A experiência não vai ser boa. Em contrapartida, ir para a praia no verão, a experiência é totalmente diferente. Não adianta, amados, querermos experimentarmos coisas em Deus, se não é o tempo ainda. Talvez venhamos a nos frustrar. Talvez venhamos a ter más experiências. Ah, mas era a vontade de Deus, era, mas não tivemos paciência para esperar o tempo certo. E é isso que Ele está dizendo. Se apegue com mais firmeza às verdades que você já ouviu, e para que você não venha se desviar dela no meio do caminho. Sabe o que é se desviar, amados? É desistir. Deus disse assim, ó: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma promessa e uma verdade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Desistir do casamento, desistir do marido, desistir da esposa, desistir dos filhos, isso não é bíblico. Ah, mas eu já falei muito pro meu marido vir para a igreja, mas ele não quer vir de jeito nenhum. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não espere viver algo novo. Continue crendo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 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 Satanás, ouça a minha voz. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vai chegar um tempo, amados, que o seu marido, a sua esposa vai olhar para você e vai dizer: amor, acho que eu vou com você hoje. Eu não lembro agora, eu acho que foi Smith Wigglesworth, mas eu não lembro exatamente se foi ele. Mas um grande homem de Deus, um grande pregador, ele conta seu testemunho de conversão, que a sua esposa era cristã. É ele mesmo, Smith Wigglesworth. A sua esposa era cristã. E Smith Wigglesworth foi um grande pregador. E o seu legado está aí evidenciado em muitas pessoas. E ele não era cristão, não ia na igreja, não era muito adepto desse negócio de igreja. E a sua esposa ia para a igreja. E ele até era alcoólatra, né? Me lembro um pouquinho da história. Ele tinha problemas um pouquinho com isso. Isso gerava certos problemas familiares dentro da casa dele. E a esposa dele não sabia mais o que fazer. E às vezes ela ficava reclamando, cobrando algumas coisas para ele. E Deus deu uma direção para ela. E Deus deu uma direção para ela sempre orar por ele. Mesmo ele não querendo orar por ele. Ela dá exemplo na casa dela. Ela cuidar da família dela. E ela fez isso por um tempo. Até que, amados, esse amor que ela tinha, mesmo ele não merecendo, mesmo ele não fazendo por merecer aqueles atos de amor que ela estava fazendo, mas ela não estava fazendo por causa dele, mas ela estava fazendo porque ela entendeu que era um projeto de... Aqueles atos de amor constrangeram o coração dele. E ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E se tornou um dos maiores pregadores que já passaram por essa terra. Não desista da sua família. Vou dizer mais, não desista dos seus filhos. Ah, mas eu já fiz de tudo.
diz, olha, pastor, eu já fiz de tudo, não tenho o que fazer. Não desista. Coloque joelho no chão. Ore pelos seus filhos. Reivindique. Ah, mas não adianta mais eu prender ele dentro de casa. Então prenda ele em oração. Coloque ele em oração e ore por ele. Pai, obrigado, porque o Senhor não me deu filhos para calamidade. O Senhor não me deu filhos para calamidade. Obrigado, Pai, eu reivindico em nome de Jesus os meus filhos voltando para os caminhos do Senhor. Pai, abre os olhos dele agora, onde eles estiverem, Pai, aonde eles estiverem, eu quero em nome de Jesus declarar que os olhos deles estão sendo abertos. Eles não vão ser presos ao que o diabo está levando eles. Amados, eu acabei de acompanhar uma esposa de um pastor amigo meu. Eu já estive ministrando na igreja dela há algum tempo. E ela sabe que eu cuido de filho de pastores. E ela me ligou porque o filho dela tinha saído da igreja, tinha se desviado. E não somente assim esfriado, ele realmente foi ladeira abaixo. Entrou na criminalidade, começou a usar muitas drogas, ficava 2 semanas sem aparecer em casa. Quando eles iam encontrar, ele estava jogado no meio da rua. Saiu do emprego. Amados, estava quase virando um dependente químico. E além disso, entrando na criminalidade mesmo, começando a vender drogas e, enfim, várias coisas. E quando ela me liga e conta aquela história, amados, não tem como você não sentir compaixão por uma mãe. Não tem como. E ela, sem saber o que fazer, eu falei, olha, você precisa fazer exatamente o que você fez todos os anos da sua vida. Coloca o teu filho em oração e não desiste. E eu lembro dela dizer assim, mas Elias, a gente já fez de tudo. Tudo que a gente podia fazer por ele, a gente já fez. Não tem mais nada. Eu disse, olha, oração não tem prazo de validade. Continua orando. Uma hora essas escamas vão cair por terra. Amados, isso foi início de 2024. Ela me ligou, fazem 3 semanas que ela me ligou, para me dizer assim, Elias, olha, eu esperei um tempinho, mas já fazem 2 meses que Lucas Pedro voltou. Não somente voltou, mas ele está diferente. Agora, Elias, ele está indo agora. Ele está tão cheio do Espírito. A verdade caiu tão grande nele, que agora ele está indo lá naqueles amigos que estão na boca de fumo e dizendo para eles, olha, não existe alegria nessa vida não. Você precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Meu irmão, em menos de 1 ano o cara saiu de viciado para pregador da palavra. Você não sabe o que Deus vai fazer no próximo ano da sua vida, meu irmão. Você só precisa se lançar no ambiente da presença e não desistir daquilo que Deus começou na sua vida. E continuar crendo, entendendo que Jesus está contigo, que Deus está contigo. Pode parecer que está muito difícil, mas lembre-se, Deus está com você nesse barco. Nós podemos perceber, amados, e entender que o sobrenatural, as coisas sobrenaturais, elas acontecem no lugar da presença. Aonde a presença de Deus está, o sobrenatural acontece. E eu e você precisamos entender que a presença de Deus, ela nos molda. A presença de Deus nos qualifica. A presença de Deus nos levanta por dentro. A presença de Deus nos anima. A presença de Deus nos mostra o caminho que devemos seguir. A presença de Deus nos tira do mais fundo do poço que nós podemos nos encontrar na nossa vida. A presença de Deus, amados, nos coloca diante de um cenário totalmente diferente do que aquele que os nossos olhos estão vendo. Nós precisamos desejar a presença. Desejar a presença, desejar, amados, porque onde a presença está, as coisas começam a ser transformadas. Nós podemos perceber em Marcos capítulo 6, versículo 30, a multiplicação dos pães e peixes, a presença de Jesus naquele ambiente.
faz com que a multiplicação aconteça. E agora não tinha pães e peixes para todo mundo, mas agora Jesus, por estar ali e saber o que tem que fazer, há uma multiplicação de pães e peixes. Nós podemos perceber em Marcos capítulo 5, versículo 35, Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Para todos aquela menina estava morta, aquela menina já tinha morrido. E aí Jesus entra naquele ambiente, ele limpa o ambiente em primeiro lugar, tira toda a incredulidade daquele ambiente, deixa só quem tem fé. E ele fala assim: olha, por que vocês estão em pavorosa? Por que vocês estão em pânico? Ela não está morta, ela apenas dorme. Deixa eu falar algo para você. A presença de Deus, estar no ambiente da presença, vai fazer com que você tenha uma ótica diferente sobre as coisas. Para todo mundo está morto, para quem está na presença, ela apenas dorme. Não. Eu não sei se você entendeu não, queridos. Mas quando alguém morre, o pânico vem, a tristeza vem, o luto vem. Mas se alguém está dormindo, não tem pânico, não tem tristeza, não tem luto. Imagina que você ficasse em luto, em tristeza, toda vez que seu cônjuge, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu amigo dormisse. Você ia viver em luto, que é um abençoado para dormir. Mas não existe pânico nisso, porque você sabe que dormir faz bem, e dormir faz parte da vida. Está todo mundo desesperado. Jesus chega e fala: por que vocês estão desesperados? Ela não está morta, ela apenas dorme. Ei, quem está pronto para que a sua ótica seja mudada nesses dias? E você comece a perceber as coisas de forma diferente. Aquilo que não tinha mais jeito, você vai começar a dizer: ah, mas era só isso aqui eu resolvo. Aí nós podemos perceber em João capítulo 2, versículo 1, Jesus transformando água em vinho. Nós podemos perceber em Lucas capítulo 8, versículo 22, Jesus acalmando a tempestade. E nós percebemos aqui, amados, 4 cenários diferentes. Em Marcos capítulo 6, multiplicação. Em Marcos capítulo 5, ressurreição de mortos. Em João capítulo 2, transformação. E em Lucas capítulo 8, exercimento de autoridade. Então nós percebemos histórias diferentes, personagens diferentes, cenários diferentes, mas nós podemos encontrar um denominador em comum nessas histórias. Em todas essas histórias, os cenários eram diferentes, o tipo de milagre era diferente. Em uma hora era multiplicação, em outra hora era ressurreição, em outra hora era transformação. Nós podemos perceber personagens diferentes nessas histórias, mas se nós investigarmos cada uma delas, e se nós fôssemos fazer uma dinâmica, onde nós tivéssemos que encontrar um criminoso nessa história, nós podíamos encontrar um denominador em comum, uma pessoa que se repete em todas as histórias. Tem um personagem que está em todas as histórias. Ele está na multiplicação, ele está na ressurreição, ele está na transformação e ele está acalmando a tempestade. E esse personagem se chama Jesus Cristo. Eu quero te fazer uma pergunta: aonde é que Jesus Cristo mora hoje? Aonde é que Jesus Cristo mora hoje? Se você não sabe, eu vou dizer: ele mora em você. Tá bom? Jesus Cristo mora em você. Então, o mesmo personagem que multiplicou, ressuscitou, transformou e acalmou, agora esse mesmo personagem está dentro de mim e de você. Ou seja, se eu precisar de multiplicação, eu tenho dentro de mim quem multiplica. Se eu precisar de ressurreição em alguma coisa, eu tenho dentro de mim quem ressuscita.
Se eu precisar de transformação em alguma coisa, eu tenho dentro de mim quem transforma. Se eu precisar acalmar alguma situação na minha vida, eu tenho dentro de mim quem acalma as tempestades na minha vida. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Apegue-se com a presença de Deus e comece a desfrutar dos benefícios, amado. Quando você não souber o que fazer, entenda algo: Jesus Cristo está dentro de mim. Se eu não souber o que fazer, eu vou obedecer a palavra. A palavra diz: olha, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que te vê em secreto há de te recompensar. Ah, eu não sei o que fazer. Fecha a porta do quarto. Pai, obrigado, porque o Senhor é a minha força. Pai, obrigado porque o Senhor é tudo que eu tenho. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque a tua justiça e a tua fidelidade duram para sempre. Obrigado, Pai, porque eu te amo de todo o meu coração. Obrigado porque esses problemas não vão roubar a minha alegria, não vão roubar a minha paz, não vão roubar a minha sabedoria. Obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor estaria comigo todos os dias da minha vida, e que o Senhor não ia me abandonar, o Senhor não ia me desamparar. Meu pai e minha mãe podem virar as costas para mim, os meus amigos podem me abandonar, mas o Senhor não vai me abandonar. Aí você começa a trazer um ambiente da presença. Aí a presença começa a ser palpável. Aí você começa a chorar. E aí, meu amado, quando você começa a dizer: obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor é santo. Obrigado porque o Senhor é majestoso. E aí, quando as palavras acabam, meu irmão, você começa a entoar um cântico. O cântico novo começa a fluir do seu espírito. E você começa: oh, xarabaramanandarabás, oh, rebrebequesetereberianderebassurianderebamamas. E a Bíblia diz que a oração em línguas é quando o seu espírito está orando a vontade de Deus em você. Eu creio que nós vamos chegar nesse nível, amados. Eu gosto de uma das explicações do pastor Cris Oyakhilome, que ele diz assim: olha, eu não oro na minha língua. Ele fala em inglês. Ele fala: eu não oro na minha língua. Eu só oro na minha língua quando eu recebo a instrução do que eu devo orar. E o rapaz perguntou para ele: como assim? Ele falou: sempre que eu me retiro em oração, eu começo orando em outras línguas. Eu só paro de orar em outras línguas quando o Espírito me diz o que eu tenho que orar. Eu não sei se a gente está pronto para essa conversa. Mas a gente entra no quarto e já começa, né? Ô Pai, faz isso por mim. Ô Pai, o Senhor está vendo o que eu estou passando. Ô Jesus, traz a resposta. Ô Jesus, traz a provisão. Ô Jesus, faz isso. Ô Pai, faz isso. Ô Pai, me ajuda com isso. Ô Pai, eu quero isso. Ô Pai, faz isso por mim. Pai, esse é o meu sonho. Pai, esse é o meu desejo. Ou na verdade, nós só deveríamos sentar e começar. Porque a Bíblia diz que a oração em línguas é a oração perfeita. E quando nós estamos orando em línguas, nós estamos edificando o nosso homem interior. E ficar lá, até quando? Até o momento onde Deus vai comunicar ao teu espírito o que você deve orar. Aí quando você ora, você não ora a sua vontade, você ora a vontade de Deus. Que tal agora nós orarmos um pouquinho em outras línguas? Que tal a gente deixar a liturgia um pouco de lado? Fecha teus olhos aí um pouquinho, amado. Começa a orar em outras línguas aí no teu lugar. Isso, ora um pouquinho. Se desaprende da liturgia desse culto. Começa a orar um pouquinho em outras línguas. Começa a provocar a presença, amados. Começa a trazer a presença sobre você. Pai, eu quero orar por cada homem e mulher aqui, Senhor. Pai, eu quero orar por cada família aqui nesse lugar, cada jovem, cada adolescente que está aqui, Pai. E eu quero declarar a Tua presença sendo liberado sobre eles. A Shekinah de Deus.
Vamos, igreja, vamos. Vamos, comece a entrar mais fundo. Comece a entrar mais fundo nas águas do Espírito. Comece a entrar mais fundo nas águas do Espírito. Seja mais intenso. Talvez você precise colocar um pouco mais de intensidade. Ah, mas para que isso, pastor? Para você dominar a sua carne. Para você mostrar que não é as suas emoções quem mandam, mas o seu Espírito está no controle da sua vida. Ei, eu percebo, tem pessoas aqui que precisam colocar essa voz para fora. Precisa colocar. Se você não usar desse ambiente coletivo, amados, vai ser muito difícil fazer isso sozinho em casa. Esse ambiente é um campo de treinamento. Esse é o ambiente onde você pode ter ajuda dos seus irmãos, como labaredas de fogo, para provocar você por dentro, para você aprender como você deve fazer na sua casa. Esse é o ambiente onde você vai cultivar a presença para levar para a sua casa. Aumenta a tua expectativa, aumenta a tua expectativa naquilo que Deus vai fazer. Não em homens, mas em Deus, amados. Deus está tocando pessoas aí agora. No seu lugar aí, Deus está tocando você. Pessoas estão sendo cheias do Espírito. Aí no seu lugar, Isso. Entra. Entra no mover do Espírito, querido. Entra no mover do Espírito. Aumenta um pouquinho. Isso. Isso, amados. Se desprenda. Se desprenda de você mesmo. Não deixe a vergonha te parar de receber aquilo que Deus tem para liberar como uma porção nova para você. Deus está chamando a sua atenção nessa noite. Deus está querendo gerar desejo em seu coração. Isso, igreja. Seja cheio do Espírito aí no seu lugar. Seja cheio do Espírito aí no seu lugar. Oh, Pai, liberamos unção. Você que está desejoso, seja cheio do Espírito aí no seu lugar. Isso, entra numa profundidade maior, igreja. Vamos, entra. Jovens, entrem em uma profundidade maior. Adolescentes, entrem. Homens, sacerdotes do lar, levem a sua casa para um lugar de maior profundidade em Deus. Mulheres sábias, edifiquem a sua casa em oração agora. Vamos, levante-se. Comece a orar em outras línguas.
Isso, bebe. Há um rio do Espírito fluindo aqui nessa noite, amados. Há uma presença aqui para você. Há uma presença para você desfrutar nessa noite. Bebe do Espírito, bebe. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando em outras línguas. Seja cheio aí no seu lugar. Seja cheio. Adolescentes, sejam cheios, adolescentes. Cheios do Espírito. Crianças cheias do Espírito. Enquanto você está orando aqui, o seu filho está sendo cheio do Espírito lá. Isso. Isso. O diabo está empavoroso agora. O diabo não sabe o que fazer agora, porque você está fazendo exatamente o que Deus quer que você faça. Persevere em oração. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Seja livre. Seja livre aí no seu lugar agora. Receba uma porção fresca do Espírito. Vinho novo sobre você. Isso. Se você puder, levante suas mãos aí no seu lugar, queridos. Como um sinal de rendição. Ore com intensidade, com as suas mãos levantadas. Deus está liberando unções sobre pessoas aqui. Deus está liberando unção sobre pessoas aqui. Deus está liberando unção. A unção do Espírito. A unção do Espírito. Recebe aí no seu lugar. Essa unção vai tomar conta da tua casa. Essa unção vai tomar conta da tua família. Essa unção vai tomar conta da tua empresa. Essa unção vai tomar conta do teu trabalho. Essa unção vai tomar conta dos teus filhos. Essa unção vai tomar conta do teu casamento. Receba! Recebe, igreja. É pela fé que você recebe. Receba. Ribiriandere bassetere beriandara mare. Rab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 a. Era barabara bassetere beriandara bassatara babababa.
Receba, 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 receba. Receba, receba no seu espírito. Receba renovo, refrigério. Ei, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais de Deus para você. Tem mais de Deus para você. A presença está aqui, amados. A presença está aqui. O que é que você precisa? Multiplicação a presença traz. Ressurreição a presença traz. Transformação a presença traz. Acalmar a tempestade a presença traz. Isso. Não tem a ver comigo, amados. Não tem nada a ver comigo. É Deus, é Deus. Deus quem está se movendo aqui. É Deus quem está se movendo aqui. Ele está tocando você aí no seu lugar agora. Me cantarama, shekere me cantarama, ele cantarama, socorobo, shekere me cantarama, ele cantarama, soriando robo, shekere me cantarama, ele cantarama, soriandarama, socorobo, andarama, ele cantarama, soyandarama, shekere me, iralaba, so, ha ha, ora laba, sheriandareme, isso. Oh, halaba, sekerebe cantarama, etarama, sekerebe andaramas, etarama, socoromos. Estou contigo todos os dias, estou contigo todos os dias, oh, sarando as suas feridas, estou contigo todos os dias, te sustentando, estou contigo todos os dias, te
ajudando. Oxandarama sequereme cantarama suriandarama. Rendereme carabachuri andarama. Rendereme sucurobo andarama. Rendereme sassarabahandarama. Rendereme carabacho. Aleluia. Ora labaço e andarama. Oh Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Levantamos as nossas mãos. Levantamos as nossas mãos para te agradecer. Levantamos as nossas mãos, Pai, para dizer, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela liberdade que você tem no nosso meio. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por você operar grandemente em nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Aleluia! Grupo